Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Davi, episódio 3. E hoje eu tenho a alegria de receber um grande amigo, deputado estadual, líder político, homem de Deus, meu patrão, meu chefe. Ele que é nascido de Laguna, tem uma forte atuação aqui no Sul, mas também em todo o estado de Santa Catarina. Deputado estadual Marcos da Rosa, ele que vem para bate-papo, conversa sobre a política, tanto estadual quanto nacional. Mas antes de dar o início aqui, eu quero agradecer os apoiadores, RK Automóveis, Veste Nobre, Farma Vida, LR Obras e Reformas. Deputado, seja muito bem-vindo. Prazer receber o senhor aqui no podcast Fala Davi. Davi, é uma alegria poder estar aqui contigo. Já tinha ouvido falar desse podcast. Muito bom. Nós estamos nesse projeto da Assembleia Legislativa, da LESC itinerante. Estamos em Araranguá, sessões hoje e amanhã, e é um prazer nessa folguinha que tivemos poder estar aqui, conversar um pouquinho contigo a respeito dos mais variados assuntos, né, especialmente aqui relativos ao sul do estado. Deputado, às vezes eu tenho a impressão de que o Sul ele produz muito, trabalha muito, mas nem sempre tem a atenção que merece. O senhor que percorre praticamente todas as regiões do estado, e há uma dúvida, uma pergunta para o senhor. O Sul, de fato, ele tem sido valorizado? O Sul que tem um potencial econômico na agricultura, no carvão, no turismo, na pesca, na indústria cerâmica, nos pequenos empreendedores. Você acha que o Sul tem sido valorizado, deputado? Olha, Davi, na verdade, nós precisamos olhar para Santa Catarina como um todo. Eu sou natural de Laguna, você sabe, com 17 anos de idade. Peguei uma bolsa de viagem e fui para Blumenau para trabalhar e estudar. Lá tive grandes oportunidades, inclusive casei com uma blumenauense, sou pai de 3 filhos blumenauenses, então eu já me sinto um cidadão lá do Vale do Itajaí, mais precisamente do Vale Europeu, da minha querida Blumenau, mas não esqueço das minhas raízes, portanto, sou um lagunense. E você é testemunha disso. No nosso mandato nós temos encaminhado bastante recursos para cá. Eu até estava meio desatualizado neste valor e você há pouco me alertou que eu tinha, nos bastidores, me alertou que eu já tinha trazido, na verdade, mais de 25 milhões aqui para as principais cidades, na verdade para todas as cidades do estado, obviamente que algumas eu encaminhei um pouco mais de recursos, como é o caso aqui de Criciúma. Aliás, quero mandar um abraço, se me permites, para o Vaguinho, prefeito de Criciúma, que faz um belo trabalho aqui, assim como para a prefeita Dalvânia de Sara, querida amiga, que faz um belíssimo trabalho também. São gestões que, na verdade, servem de exemplo para outros municípios. Agora, Santa Catarina é uma potência, Davi, você sabe disso. O nosso PIB, se eu não me engano, são quase 500 bilhões de reais. Se eu não estou equivocado, também a sexta economia dos estados, a sexta economia é o estado de Santa Catarina. E aí nós temos várias áreas que se destacam no nosso agronegócio. Aqui para a região sul tem a questão da pesca, as nossas indústrias são muito fortes, o próprio carvão. Mas a gente precisa também entender que, embora a gente produza muito, eu me refiro ao estado de Santa Catarina, nós recebemos muito pouco em troca. A contrapartida do governo federal, da União, conosco aqui em Santa Catarina, fica muito aquém daquilo que a gente merece. Então eu cito como exemplo as nossas rodovias, a 101, vamos falar dessa principal artéria para escoar a nossa economia. Nós esbarramos no Morro dos Cavalos, quando a gente tem uma ponte aqui, que é feita aqui na região sul. A última ponte eu acho que foi feita foi aquela ponte ali, né, de Laguna, e todo mundo fica falando. Cara, na verdade nós recebemos muito pouco. A nossa BR-101 já precisaria ter no mínimo 3 vias de um lado, 3 do outro, e a gente fica com esse congestionamento. Quer ver, Davi? Pega um carro daqui e sai 6 horas da manhã aqui de Criciúma e vai até Blumenau, vai até Joinville. Você vai ver a Via Cruz que é, o suplício que é. Então é muito difícil, muito complicado. Então, e aí eu já entro numa questão, é lógico, o político tem que falar sobre isso. Nós precisamos, Davi, cada vez mais aumentar, não somente em número, mas em qualidade da nossa representatividade política, principalmente lá no Congresso Nacional. Evidentemente aqui na Assembleia Legislativa também, que é onde nós trabalhamos, mas especialmente no Congresso Nacional, para brigar de forma incisiva, de forma veemente
para trazer mais recursos para cá. Então nós temos vários desafios esse ano. Esse ano é um ano eleitoral, nós podemos aumentar essa nossa representatividade lá no Congresso Nacional. Temos pessoas aí hoje que estão nessa corrida pré-eleitoral, como por exemplo o irmão do Flávio Bolsonaro, que já está se apresentando como pré-candidato ao Senado. Se essa eleição acontecer, nós vamos ter o irmão do presidente da República, do futuro presidente da República, que eu acredito muito na eleição do Flávio Bolsonaro, será senador por Santa Catarina e vai entrar com certeza pela porta da frente sem marcar agenda com o Flávio Bolsonaro. É uma oportunidade que nós temos, entre outras questões que nós precisamos continuar cobrando do governo federal. Agora, o que a gente aprende desde berço, Davi? Quando alguém faz alguma coisa boa, a gente tem que elogiar. O filho obediente, o filho que sai bem na escola, a gente elogia, a gente dá até um presentinho a mais, não é verdade? A gente tem que fazer isso. E tem que punir no sentido de não presentear, no sentido de não... Porque quando a gente premia alguém que está fazendo a coisa errada, a gente contribui para que essa pessoa se mantenha no erro. Então a gente tem que apoiar, a gente tem que aplaudir o que está dando certo. Com Santa Catarina parece que é o contrário. Nós fazemos bem o dever de casa, nós somos exemplo na educação, na saúde. Claro, não fazemos mais, porque o governo federal, como eu disse, por exemplo, a tabela SUS ela está desatualizada há mais de 30 anos, Davi. Então, os hospitais aqui da região, você é testemunha disso, o Hospital de Morro da Fumaça, que nós encaminhamos recursos para lá, para levar ar-condicionado para toda a ala SUS. Foram, se eu não me engano, 74 aparelhos de ar-condicionado que nós encaminhamos, porque a ala SUS não tinha. Que absurdo é esse? Por quê? Porque é uma dificuldade. O governo do estado faz a sua parte, evidentemente, o governo municipal, porque o SUS é tripartite, o governo federal ajuda, o governo municipal e o governo estadual, federal, a União no caso, o estado e os municípios que cumprem esse dever. E nós somos exemplos em várias situações. E o governo federal dá recursos assim a conta-gotas para nós, né? Menos de 10% do que nós encaminhamos para lá retorna efetivamente para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Isso, nós somos penalizados por isso. Agora, quando eu olho, Davi, já vou deixar você falar. Quando eu olho para Santa Catarina, eu olho como um todo. Eu sou deputado estadual, então a gente, quando encaminha uma lei, embora algumas elas são regionais, como por exemplo uma lei que eu aprovei na Assembleia Legislativa, tornando o mel que é produzido no estado de Santa Catarina merecedor do reconhecimento como importante para a economia do nosso estado. Ele recebe um selo hoje, o mel, que é para você vai dizer, o que isso tem a ver? O que o mel? O mel de Araranguá, que é onde nós estamos, está sendo sediada a sessão itinerante nessa edição. Araranguá é o município que produz o melhor mel, não é de Santa Catarina, Davi, não é do Brasil, é do mundo. Você sabia disso? Quem sabe quem está nos assistindo ainda não sabia disso. Então, nós aprovamos o mel no estado de Santa Catarina como relevante de interesse público e econômico do nosso estado. Isso, Davi, tem muito a ver, porque, eu não sei se você sabe, o mel é o segundo alimento mais falsificado no mundo. Ele só perde para o azeite de oliva. Quando você faz uma lei dessa, que é simbólica, que é importante, o estado ele pode produzir selos que garantam e que, a qualidade e que dificultem. Eles clonam, não sei se você sabe, eles clonam, Davi, é uma forma de eles falsificarem, eles clonam inclusive a etiqueta da empresa. E você muitas vezes vai lá para São Paulo, viaja, e você vê, poxa, esse produto aqui é lá de Araranguá, e você vai ver, ele é falsificado, ele está sendo clonado. Inclusive nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater esse tema tão importante. Deputado, sem dúvida, 1 hora de podcast com o senhor é muito pouco, o senhor tem muito conhecimento. a gente fala muito, na verdade, né? Mas o senhor, nós estamos falando, e o senhor falou muito assim sobre a questão de investimento. Uhum. E para quem está assistindo, eu acredito que muita gente não entende como é essa questão de investimento. O senhor é natural de Laguna, mas é um deputado estadual, e no seu primeiro mandato o senhor distribuiu o recurso para praticamente 295 municípios do nosso estado, todos os municípios. E aqui na região sul... Se me permite, Davi, até para fazer um pequeno adendo da sua fala, até o final deste mandato nós vamos encaminhar, faltam, se não me engano, uns 30 municípios somente, mas o recurso já está sendo destinado
Então nós vamos contemplar os 295 municípios em um mandato. Isso é sensacional. E deputado, como é que é essa questão dos investimentos? Se o senhor puder explicar um pouquinho para quem está assistindo, essa questão das emendas parlamentares, essa distribuição de recursos. O senhor citou aqui, em Criciúma, foram mais de 2 milhões, em Sara, quase perto de 2 milhões, em praças, enfim, infraestrutura, educação, saúde. O senhor tem distribuído para todos os municípios aqui na região sul. Mesmo que o senhor não tenha essa questão de estar no sul, o senhor está em Blumenau, mas o senhor é um deputado estadual e está em todo o estado. E tem esse olhar e distribuição aqui para a nossa região. Então, como que é, deputado, Davi, essa questão? É importante dizer o seguinte: o deputado ele precisa estar presente, você é testemunha. Na semana passada eu estava aqui, agora estou de novo, então eu sou presente. Porque em loco eu venho verificar os problemas, as dificuldades. Semana passada eu estava dando entrevistas lá em Criciúma e visitando entidades, se eu não me engano, nós fizemos umas 10 visitas, né, a entidades importantes de Criciúma. Algumas, inclusive, nós destinamos recursos, como é o caso das comunidades terapêuticas, que eu trabalho muito fortemente com essa bandeira de prevenção e combate às drogas. E também, Davi, essa nossa presença no Sul, ela se dá através da destinação de recursos. A presença, mas também a destinação de recursos, fazendo encaminhamento, se colocando à disposição dos prefeitos de todos os municípios para ser esse elo com o governo do estado, com as secretarias. E você sabe que eu dialogo muito bem com o governador Jorginho e com as diversas secretarias de estado. É importante que as pessoas saibam que o orçamento do nosso estado, ou seja, as emendas impositivas, elas são 1,55%. Somente isso, Davi. Somente 1,55% da receita do estado é que vai para as emendas impositivas. Porque a gente ouve muitas pessoas, por desconhecimento, dizer assim: poxa, mas grande parte do recurso do governo do estado os deputados encaminham com emendas parlamentares. Eles confundem, às vezes, aquela questão do próprio orçamento secreto lá, que acontece no Congresso Nacional, com as questões aqui da Assembleia Legislativa. Primeiro, aqui não tem orçamento secreto. Aqui as emendas, elas são de fácil rastreabilidade. Nós sabemos de onde ela vem, para onde ela vai. Tem transparência total. Não se libera uma emenda sem projeto aprovado, sem plano de trabalho. O estado de Santa Catarina é exemplo nisso. E eu vou repetir, apenas 1,55% da receita do estado é que vai para que os deputados, isso é lei, eles possam fazer a destinação através de emendas parlamentares. E para onde a gente encaminha essas emendas, Davi? Para hospitais, para as prefeituras fazerem pavimentações de ruas, para as APAES do nosso estado, para as AMAs, que são as associações dos autistas, para muitas escolas também, para APPs, para desenvolverem projetos. Você é testemunha disso. Na semana passada foi em Criciúma que nós visitamos aquela escola que eu esqueci, se tu lembrar o nome, tu pode... qual é o nome? Giaca, Escola Giaca. Escola Giaca. Nós estamos lá reformando todo o alambrado da quadra de esportes e reformando também o ginásio de esportes. Então é inadmissível, Criciúma, uma cidade rica, nossa região é muito rica, Santa Catarina é um estado muito rico e nós temos ali as crianças que não conseguem fazer a educação física direito por falta de um espaço adequado. É inadmissível. E aí o deputado está presente, você que é meu coordenador aqui na região, é óbvio, leva essas demandas também e o deputado encaminha recursos. Então, Davi, isso nos enche de alegria, como eu falei há pouco, sobre também o hospital são lá de Morro da Fumaça. Mandar um abraço aqui. São Roque? São Roque. Mandar um abraço aqui para a vereadora Jorge, que foi através dela que nós encaminhamos Dr. José Luiz. O recurso, o Dr. José Luiz, que é o presidente, o diretor lá do hospital. Inadmissível. Toda a ala SUS não tinha ar-condicionado. E agora nós geramos um problema, né? Porque aumentou o gasto com energia elétrica, mas nós vamos também resolver esse problema. É um problema bom, porque nós vamos dar também a placa solar. Então nós estamos definitivamente resolvendo esse problema. Davi, isso é muito gratificante. Quando você leva um recurso para um município cujo orçamento é pequeno, o prefeito não consegue fazer grandes realizações com o faturamento próprio do município, com a receita própria, e aí você faz lá uma sala sensorial para cuidar de pessoas autistas, para auxiliar no tratamento dessas pessoas. Isso nos ajuda a dar sentido à vida pública. Deputado, parabéns por olhar para a região sul e por fazer essa distribuição muito bem, de forma eficiente e eficaz.
E eu preciso tratar esse assunto aqui, deputado, trazer para esse podcast, que é o Morro dos Cavalos. Até quando, deputado? É um assunto que tira a paciência de qualquer um. E o que o senhor pensa sobre isso? Essa é uma demanda importantíssima, está travado, trancado. O Morro dos Cavalos, ele repercute, ele atinge a questão empresarial, a questão econômica, não só da região sul, mas de todo o Brasil. Como que está isso, deputado? Qual que é o teu olhar como deputado estadual? Davi, eu falei há pouco sobre a necessidade que nós temos de uma revitalização, de um novo olhar para toda a BR-101. Essa que é a verdade, é a nossa principal artéria de escoamento das nossas riquezas. Assim como temos outras BRs importantes lá para a região oeste, a 116, a 282, que na verdade aquelas nem duplicadas são. A nossa 101, Davi, quando ela chegou a ser duplicada, já merecia a terceira via, na verdade. A 470, eu não sei se você sabe, Davi, a 470, a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, no ano de 2010, ela foi a Blumenau, presta atenção, e ela prometeu, ela prometeu, não foi em 2010, eu esqueci o ano, vocês podem fazer uma pesquisa rápida aí no Google. Mas ela prometeu que até 2010 toda a BR-470 estaria duplicada, Davi. Nós estamos em 2026 e está longe de terminar. Passaram os governos, os dois do Lula, o da Dilma está agora no Lula de novo. Então é esse absurdo. O Morro dos Cavalos é um nó que precisa ser desatado. Mas não é só o Morro dos Cavalos, é toda a BR-101, é toda a extensão. É o estado de Santa Catarina que merece um olhar de reconhecimento do governo federal, porque nós cumprimos o dever de casa, nós contribuímos de forma importante para o PIB nacional e pouco vem para cá. Nós não queremos que o governo federal pare de ajudar os outros estados que produzem pouco. Não é isso, mas precisamos que venham mais recursos para cá. A meritocracia, Davi, eu falei com outras palavras, mas é a meritocracia que nós precisamos valorizar. Lembra que eu falei que o filho que faz as coisas corretas, ele precisa ser elogiado, precisa ser aplaudido, precisa ser incentivado? É isso que precisam fazer com o estado de Santa Catarina. Ô, deputado, agora todo mundo fala, e isso já há décadas, falam sobre trazer uma solução, resolver essa problemática. Governos passam, promessas passam e o problema continua. Isso está gerando impacto econômico, impacto na questão logística, turismo, segurança, o escoamento da produção. Na sua visão, o que está faltando, deputado, para essa questão do Morro dos Cavalos? Está faltando dinheiro, vontade política, ou coragem? O que você acha que está faltando? Bom, Davi, você sabe que a nossa BR-101 ela tem a concessão para as empresas que tocam aí os... Como é que se chama lá? Onde passam os carros, as barreiras ali que cobram, como é que é? Os pedágios. Os pedágios. São eles que têm que fazer. Então tem essa concessão. O Ministério lá do governo federal, que tem que fazer, que tem que liberar os projetos, vem para cá, faz promessas e não libera. Ao meu ver, Davi, tem que mudar esse governo federal, que tenha um novo olhar para o estado de Santa Catarina. Porque eles vêm para cá, fazem promessa, riem da nossa cara, ficam batendo boca com o nosso governador, que faz um belíssimo trabalho aqui, faz bastante com o pouco que tem, porque o governo federal, repito, não manda para cá o que a gente merece, não devolve para cá os nossos impostos. Davi, assim, ó, quando nós éramos uma colônia de Portugal, nós pagávamos o quinto, 20% daquilo que a gente produzia aqui. E houve, inclusive, a revolta, não é verdade? A revolução que houve. Hoje, Davi, nós pagamos mais de 50%, Davi, mais de 50% em impostos. Nós somos praticamente escravizados por essa grande carga tributária. E o pior, a corrupção que acontece no nosso país. O governo federal vira ano e passa ano e sempre atolado em vexames, nessa vergonheira. E a população precisa entender que nós precisamos mudar o que está posto aí. As estatais endividadas, mergulhada nessa questão, nessa vergonha no nosso país. E a isso não sobra dinheiro, Davi. Não sobra dinheiro. Note que
no governo passado, nós enfrentamos a pandemia e as estatais foram superavitárias, não tínhamos essa dificuldade. Todos os municípios receberam recursos do governo federal, todos os municípios adiantaram 13º e férias de servidores públicos. Pode perguntar, faça uma pesquisa, os prefeitos não tiveram dificuldade financeira nenhuma, mesmo que, por conta do STF, a política que houve de freamento da economia do nosso país, ninguém podia abrir um carrinho de cachorro-quente porque eles iam lá por conta da pandemia, lockdown em todos os municípios. Mesmo assim, o governo federal conseguiu ser superavitário e hoje nós estamos aprofundados em dívidas. Então, o que eu sugiro para a população? Uma mudança de rota. Nós precisamos valorizar a meritocracia. Está fazendo bem? Porque, Davi, se você é um empresário e eu fosse seu colaborador, se eu não estivesse fazendo o dever de casa, o que você faria comigo, Davi? Você iria me demitir, demissão. Com certeza. Os políticos são servidores da população. Se não estão cumprindo, não estão fazendo o dever de casa, tem como mudar. Deputado, eu tenho comentado aqui no podcast, semana passada já entrevistei um coordenador e também sou na área política, sobre esse assunto da... Muita gente perdeu a confiança na política. E realmente nós vivemos um país atolado em corrupção, essa do INSS, enfim, tantos outros escândalos que aconteceram. Mas vai passando o ano, vai passando a eleição e as coisas não mudam, deputado. Parece que a população ela está cada dia mais assistencialista, cada dia mais dependendo do Estado. Os empreendedores, os investidores estão indo embora. O que é preciso para de fato a população despertar? Porque o envolvimento com a política, isso já foi despertado através do Bolsonaro. O Bolsonaro fez com que o jovem, o adolescente, enfim, que as pessoas olhassem para a política como que não era olhado há décadas. Mas nós estamos agora caminhando para uma eleição que pode de fato mudar os rumos do nosso país. O nosso país ele está atolado em dívidas. Mas daí quando tu vê a sociedade, deputado, se preocupando com quem vai jogar numa Copa do Mundo, se preocupando, e não estou falando aqui criticando quem gosta, que gosta de futebol, gosta de outras, realmente tem algo que pode mudar, impactar a nossa vida, a nossa família, que é o quê? Que é a eleição que vem agora pela frente. O que faz, o que deve ser feito para de fato despertar as pessoas, porque o Bolsonaro já quase que entregou a vida dele, para que as pessoas despertassem para olhar a política com um olhar de que se eu não for inteligente, não colocar representantes que de fato façam uma diferença, me representem, administrem aquilo que o senhor falou aqui, são funcionários, precisam estar ali sendo fiscalizados. E o que de fato precisa, deputado? O que vai precisar para o nosso país? Nós vamos precisar virar Venezuela para as pessoas irem para as ruas? E o que o senhor acha? Davi, você falou sobre investimentos, os investidores. Se você vai colocar uma economia que você suou a camisa, trabalhou a vida toda para correr o risco aí no mercado, e você tem, por outro lado, os juros altos que você pode deixar o seu dinheiro a juros lá no banco, o que você vai escolher? Você não vai correr risco, vai deixar o seu... Então os empresários do nosso país, na verdade, são super-heróis. Porque eles poderiam simplesmente, como alguns estão fazendo, infelizmente, eles estão fazendo, estão indo para a Argentina, estão indo para o Paraguai. Por quê? Porque lá a carga tributária é mais baixa. Então veja só o que acontece no nosso país. O empresário, ele abre uma pequena empresa, ele é penalizado por isso. Deveria ser aplaudido, deveria ser incentivado. Nós temos que ter uma política no estado de Santa Catarina e no país de incentivo ao empreendedorismo. Mas aí você muda de patamar, você é um pequeno empresário, agora você é um médio empresário. Aí você é mais penalizado ainda, é mais imposto, a carga tributária. Se você é um grande empresário, então, meu amigo, então é um peso enorme a carga tributária nas costas do empresário. E ainda nós temos um governo federal que é contra o empresário. É um absurdo, porque são eles, é claro, é uma engrenagem. Precisa ter o empresário e precisa ter o colaborador. Mas se não houver o empresário gerando emprego e renda, o trabalhador vai trabalhar onde, meu Deus do céu? E o governo federal, ele é contra o empresário. E a gente sabe de onde vem, né? O Karl Marx, que tem um livro aí, por exemplo, aquele Paulo Freire, que é o patrono da educação, não sei para quem, né? Para mim ele não é o patrono da educação no país, que é a pedagogia do oprimido. Então veja, Davi, eles valorizam que na verdade não tem nada de pedagogia naquele livro, só ensina o que não presta.
ao invés de ser um livro que ensina métodos para a educação da população, de ensino para a população, é um livro que fala só sobre luta de classes, que separa as pessoas, que segrega a população. Então, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, baixar a carga tributária, incentivar quem gera emprego e renda. E outra coisa, penalizar quem realmente está promovendo corrupção no país, que não são só os políticos, é meio cultural, Davi. Então, pode ver, sempre quando tem algum escândalo de corrupção, não tem só políticos envolvidos, tem empresários também, tem outros servidores públicos envolvidos, que não somente aqueles que são mandatários, que concorrem a um cargo, quer seja um vereador, um deputado, um presidente da república, um senador, né, entre outros, mas tem também os empresários que precisam esbarrar em leis duras para que temam, porque, Davi, muitas coisas, elas precisam, por exemplo, o bandido que está aí estuprando, que está traficando, ele precisa encontrar leis duras, porque daí ele vai temer. Precisamos ter exemplos claros para que as pessoas mudem de vida. Para quem entrou agora, estamos no podcast Fala Davi, o episódio 3 de hoje. Alegria de receber o deputado estadual Marcos da Rosa. Logo o episódio 13, tu me trouxesse aqui? 3. 3. Ah, tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deputado, qual a diferença para o senhor de fazer política e politicagem? Politicagem é isso que eu não gosto, é isso que quando me convidaram para trabalhar com política eu fiquei meio reticente. Acho que eu não vou, porque política não é para mim. Porque eu ouvia muito sobre politicagem, é o cara que promete alguma coisa e muitos disseram, você vai ser candidato a vereador. Davi, eu fui 2 vezes o vereador mais votado de Blumenau. E muitos diziam assim, fale o que eles querem ouvir, cara, promete, se tu vai cumprir depois é outra coisa. Eu falei, como que eu vou prometer alguma coisa e não cumprir? Eu aprendi de berço a honrar a minha palavra. Então, se eu falar alguma coisa, Davi, se eu não conseguir cumprir, eu não vou conseguir dormir direito. Então, politicagem é você prometer e não cumprir, é você querer colher onde você não semeou, coisa mais triste que tem. Os vereadores que vão nos assistir vão entender o que eu estou falando. É quando você sua a camisa, você promove uma boa ação e vai outro lá e diz que foi ele que fez, foi ele que promoveu, não produz nada, não faz nada e quer surfar numa onda que não é dele. Então isso é muito complicado. Precisamos separar o joio do trigo. Política é uma coisa boa. Tem a ver com a administração da coisa pública em favor das pessoas. Tem a ver com gerir o recurso público, o erário, em favor do quê? Da saúde do cidadão, da educação, de um saneamento básico que dê condição da pessoa realmente ter qualidade de vida. Está provado cientificamente, Davi, que para cada um real investido em saneamento básico, outros 4 são economizados na saúde. As pessoas talvez não conheçam essa conta, mas você vê investimento em saneamento básico, eu digo massivo, por parte do governo federal, por exemplo, você não vê. Diz que é enterrar dinheiro. Precisamos, na verdade, investir em infraestrutura, em saneamento básico, em educação de qualidade, em prevenção. Você sabe disso, Davi? Nós trabalhamos fortemente na Assembleia Legislativa, através da nossa comissão permanente de prevenção e combate às drogas. A minha avó já dizia, prevenir é muito melhor do que remediar. Trabalhamos também através da nossa frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas. O Juninho, que trabalha comigo, está inclusive aqui nos bastidores, é um recuperado de uma comunidade terapêutica. E, infelizmente, tem uma ala política do nosso país que é contra as comunidades terapêuticas. E sabe o que eles são a favor? A liberação das drogas. Meu Deus do céu! A liberação, a descriminalização do aborto a qualquer tempo. E aí eles vão abarrotar. Então, eles incentivam essa vergonheira desse... Perdoe, Davi. Tem que ser... Depois, se quiser cortar alguma coisa aí, o problema é seu. Essa vergonheira desses bailes funks, que já está comprovado. Eu assisti uma vez uma reportagem que eu fiquei extasiado, de adolescentes que saem grávidas, que engravidam desses bailes funks, e depois eles incentivam o aborto na rede pública. Ou seja, é um ciclo vicioso. Ao passo que tem pessoas hoje numa rede de saúde, uma fila interminável do SUS, esperando o exame de alto custo, uma cirurgia ortopédica, por exemplo, que é algo caro, que é algo difícil. O diagnóstico do câncer, a gente já sabe, quanto mais precoce, maiores as chances de recuperação.
E a gente está vivendo, porque a nossa crise, Davi, não é só econômica hoje no país, é uma crise moral. Mas nós temos como mudar isso. Sabe como, Davi? Pessoas de bem se envolvendo com política. Eu gosto muito de conversar com adolescentes, com crianças e com jovens também, enfim, sobre política. E alguns diziam assim, mas eu estou desacreditado. E eu falo, então seja você um político. Porque você vai fazer diferente, porque não existe cadeira vazia na política, Davi. Então alguém vai ocupar a cadeira. Então, que seja o pai dessa pessoa, a mãe, o tio, o irmão, ou seja, uma pessoa que ela confie para ocupar esses espaços. Deputado, dentro dessa tua fala, a gente cresceu ouvindo que a política e a religião não tem como caminhar juntos. É um absurdo. Eu nasci em berço evangélico, o senhor provavelmente também, e a gente ficou aquém, ficou distante da política, distante desses assuntos. E aí, o que o senhor falou, a cadeira foi preenchida por pessoas que não têm caráter, não têm, enfim. Agora, tem como existir um político cristão sem misturar as coisas, deputado? O senhor que é primeiro pastor, o senhor é teólogo, o senhor foi dirigente de igreja, enfim, tem toda uma carreira dentro da igreja e agora tem essa carreira... Ô Davi, tem que misturar as coisas. As pessoas dizem assim, não pode misturar, mas não pode misturar o quê, meu Deus do céu? Ô Davi, olha só, quem melhor vai fazer a gestão dos recursos públicos? Alguém que é temente a Deus ou alguém que não teme a nada, que não acredita em Deus, não acredita em céu, não acredita em inferno? Quem melhor vai fazer as leis que todos os cidadãos brasileiros vão ter que submeter, porque depois de uma lei aprovada tem que submeter. As pessoas que têm princípios morais, valores éticos, que são oriundos da nossa religião, Davi. E aí eu respeito todas as religiões, mas especialmente o que serve como base da maioria das religiões aqui, vamos falar de Santa Catarina, do país, é a Bíblia Sagrada. Mas por que eles dizem não misturar? Porque eles falam assim, por exemplo, tem uma votação sobre o aborto, liberação do aborto. Daí eu falo, eu sou contra. Eles dizem, não pode misturar a religião. Mas não é só por conta da religião. É porque a própria religião, todas as religiões, elas valorizam o ser humano desde a sua concepção. Como eu posso tirar a vida de uma pessoa indefesa no ventre da mãe? Aí eles dizem assim também, eu falo, eu sou contra a liberação das drogas. Eles dizem, mas isso é coisa religiosa. Mas como assim? Não tem a ver com religião? Tem também, mas tem a ver com saúde. Tem a ver com valores, com bons costumes. Isso. Qual é o pai que está me assistindo agora que diz assim, olha, eu estou feliz porque meu filho é um maconheiro? Não existe isso, Davi. Então não tem como. O que não pode misturar é o seguinte, é o padre, é o pastor mandar no governador, mandar no presidente da república e vice-versa. E por isso vem o Estado laico, por isso aí vem o Estado laico. E também não é o governador do Estado, não é o presidente da república que vai dizer, pastor, isso tu pode pregar, isso tu não pode pregar. É isso que meio que está querendo acontecer hoje no nosso país. Leis que querem proibir, inclusive, de pastores pregarem as verdades que estão estabelecidas, por exemplo, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. É isso que nós devemos combater. Agora, nós devemos, Davi, misturar, usando a sua fala, os princípios e valores cristãos, o temor a Deus, com a administração pública, com a gestão pública. Se isso acontecer, certamente não vão acontecer tantos desmandos como acontecem na nossa atualidade. Deputado, deixa um conselho aí para quem está assistindo, seja um adolescente, um jovem, um cristão ou não, que está assistindo, está vendo esse podcast através do Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, e tem esse desejo de ingressar na carreira política. O que ele deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Ou quais são os passos para que ele... Constantemente, Davi, eu me deparo com um menino de 16 anos que já pode votar, por exemplo, ele diz assim, eu não sou obrigado a votar, então eu não vou votar. Ele tem que se envolver com política. Quando eu voto em alguém, por exemplo, você que é da área do direito, eu estou assinando lá um documento para que ele me represente, estou dando a legitimidade para ele me representar. Então, no nosso país, quem tem de 16 até 18 anos não é obrigado a votar, e, se não me engano, quem está acima também de 70 anos de idade, é isso? Sim. Também, mas não é por obrigação, nós devemos fazer a diferença. Muitos dos adolescentes e jovens, que são as pessoas que você pediu para eu me direcionar nesse momento, não leem sequer um livro por ano, Davi. Sabe?
Tem um ditado que diz que em terra de cego quem tem um olho só é rei. Faça a diferença. Leia um bom livro. Invista tempo estudando com qualidade. Você mesmo, Davi, me disse, olha, é um absurdo pessoas, às vezes, na universidade, marmanjos lá, colando, Davi. Eles pagam a faculdade, eles pagam a mensalidade e ficam... Que profissional, que advogado vai ser esse, que delegado vai ser esse, que promotor. Nunca vai chegar a ser um juiz, um desembargador. Então as pessoas têm que se envolver, fazer a diferença. Porque no final das contas, quem paga o salário de todos os políticos são os aposentados, que pagam aí com muito sofrimento os impostos no dia a dia. E nós não podemos admitir que continue essa roubalheira no nosso país. Vamos desenvolver com política, não com politicagem, mas com a boa política, porque é daí que vem uma boa saúde, uma boa educação. A gente, como é bom, Davi, pegar um carro e transitar por uma rua que não tem buraco, bem sinalizadinha. Você sabia que a BR-470 é conhecida como a rodovia da morte? Então imagine, Davi, alguém perder uma família inteira num trânsito desse daí, porque tem alguém que deveria ter promovido as mudanças necessárias, as benfeitorias necessárias, mas ao invés disso, corrompeu, né? E infelizmente desviou o dinheiro que era para aquela finalidade. O senhor citou algo aqui que é o mínimo que é fazer, que é ir lá votar, e as pessoas nem para isso não se envolvem no conceito tutelar, não se envolvem numa comunidade do bairro, um líder comunitário, tem reuniões, não participam, e daí ficam só criticando na internet, sendo que isso não vai mudar em nada. O senhor falou sobre estudar, estar preparado. Eu penso, deputado, se o senhor me permite, eu acredito que precisa sim ter preparo, capacitação. Para ser um representante tem que ter preparo, tem que ter um conhecimento mínimo de infraestrutura, de saúde, de educação, de assistência social, enfim, todas as áreas. E para quem tem esse desejo, eu acredito que o senhor falou muito aqui sobre essa questão de estar, de estudar, de estar preparado, e faz necessário nós termos representantes. Nosso presidente da República hoje é analfabeto. E é por isso que a equipe dele é toda desestabilizada, toda fraca, e é por isso que o país está do jeito que está. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro das falhas dele, mas um cara culto, um cara que do exército. O time dele era técnico, né? O time preparado, capacitado, e que fez a diferença em plena pandemia. Nós não estamos em pandemia. Em plena pandemia, o presidente Jair Bolsonaro fez a diferença. O lockdown, tudo. Foi a pior crise sanitária da história. Então, realmente, foi um grande feito. Muitos dizem, né, especialistas, se o governo anterior não tivesse enfrentado aquela crise, nós estaríamos voando hoje. Né? Com certeza. Deputado, em Santa Catarina, nós temos um governador que faz a diferença, uma estrada rural, estrada boa, entre outros projetos, inclusive, eu que estou na universidade, que é a universidade gratuita, tem feito a diferença na vida de milhares de jovens que não tinham acesso e agora, através desse programa, têm acesso à universidade. O que mais preocupa em Santa Catarina hoje? Olha, primeiro dizer que o governador Jorginho foi o único governador do nosso país que não aumentou 1 centavo de imposto. É um governador que valoriza quem, portanto, gera emprego e renda, a produção do nosso país. Prova disso é que quando que ele incentiva o empreendedor, o escoamento da nossa riqueza para os nossos aeroportos, para os nossos portos. Quando ele assumiu o governo do estado, as nossas estradas, as nossas SCs, ou seja, as rodovias estaduais, estavam mais de 80% da nossa malha viária, estava em situação ruim ou péssima. E agora está quase 90% em situação boa. Situação ótima, porque tem trechos que ele está fazendo, inclusive, como é lá nos Estados Unidos, Davi, concreto. Estradas bem grossas, espessas de concreto. Então, o governador está fazendo bem o dever de casa, tem um time muito bom. A exemplo do que você falou, estrada boa, rural também, lugares aí do interior que eles nunca sonhavam com asfaltamento, está chegando lá, o asfalto é mais qualidade de vida, é o fim do pó, é o fim da lama, as pessoas respiram. A gente visita às vezes algumas comunidades, pessoas com quase 100 anos de idade e dizem assim, será que eu vou morrer e não vou ver a pavimentação chegar aqui? Então, levar alegria para as pessoas, isto é fundamental. Então, eu quero parabenizar o Jorginho, agradecer por tudo que ele está fazendo pelo nosso estado. Óbvio que o que está bom, Davi, pode melhorar. E a gente tem que sempre buscar
a primazia, a gente tem que sempre procurar evoluir, crescer e melhorar. E quando o senhor conversa com os prefeitos, vereadores, lideranças, qual que é a principal necessidade? E a saúde, deputado? A saúde realmente é um dos grandes problemas, um dos grandes gargalos. A gente hoje, Davi, vê coisas absurdas acontecendo na área da saúde. Lá em Blumenau, por exemplo, eu sei que talvez se você quiser cortar isso daqui, o problema é seu, né? Mas a gente está sujeito a processos, a gente já enfrenta alguns, já enfrentei alguns processos, mas eu acho um absurdo. Um hospital lá de Blumenau foi condenado, na verdade o Estado foi condenado a pagar uma cirurgia lá no hospital de Blumenau, uma cirurgia de troca de sexo, transição de gênero. Enquanto isso, como eu te disse, tem muita gente. Então, quando alguém diz assim, isso é só ideológico, não é só ideológico, isso afeta a educação. Que hoje em dia, ao invés de muitos professores, ao invés de estar ensinando realmente o que deve ser ensinado, estão lá ensinando ideologia, dizendo que menino não nasce menino, menina não nasce menina. É um absurdo isso daí. E aí afeta lá na educação também, que estão querendo fazer, Davi, tratamento, isso não é tratamento, né? Eu vou dizer tratamento entre aspas, hormonais em crianças, que eles dizem que crianças trans existem. Que absurdo isso daí. Mas, mesmo com esses desmandos, esses erros que acontecem, ainda eu diria que a saúde é um dos grandes gargalos, mas a infraestrutura também, Davi. A gente precisa de estradas melhores, a gente precisa... Imagine se todas as nossas rodovias federais tivessem uma estrutura para atender bem, para escoar as nossas riquezas, nós iríamos competir com mais força, com mais vantagem com os países aqui, os nossos vizinhos, por exemplo. A gente poderia ser um país de primeiro mundo, poderíamos ter. Santa Catarina, para você ter uma ideia, Davi, Santa Catarina, se fosse um país, seria um país de primeiro mundo. Mas quando eu me refiro ao país, infelizmente, nós ficamos aquém, porque aquilo que nós produzimos não volta para nós em benefício, em forma de benefício para a população. Sabe, o senhor que tem uma frente parlamentar em defesa da família, é notório quando o senhor fala, é notório quando a gente tem um diálogo com alguém com a capacidade, com os valores e princípios que o senhor tem, é porque de fato tem uma base na família. Quem é o deputado, ou quem é o Marcos da Rosa, distante ou longe do plenário? Davi, é importante tocar nesse assunto, porque eu sou filho do seu Flávio e da dona Bernadette ali de Laguna, eu tenho 7 irmãos, sou casado com uma blumenauense há 27 anos, minha amada Elisângela, um abraço, um beijo para minha querida esposa. Hoje, antes de sair de casa, pude estar com ela, e é muito bom, Davi, é muito bom quando você sai de casa abraçado pela esposa, abençoado pela esposa e vice-versa. É muito bom quando você tem um ninho para voltar, o ninho é a sua família, os seus filhos. Então, a minha família é a minha vida. Eu sinto saudades de casa todos os dias, eu saio para trabalhar e sinto saudades de casa. Então, eu gostaria que todo mundo tivesse esse privilégio de ter um seio familiar. Essa família, esse conceito de família que, infelizmente, Davi, está correndo perigo por algumas ideologias, onde criticam a paternidade. Eles dizem, o patriarcado. E daí? O que é o patriarcado, meu Deus do céu? É o pai provedor, é o pai que ama os filhos, que ama a esposa. O que eles têm contra isso, Davi? Esses arranjos, essa reengenharia social que eles querem promover, que nunca deu certo em lugar nenhum e não vai dar certo. E aqui eu preciso falar algo, Davi. A família, ela não foi instituída pela Constituição da República, embora ela reconheça a família, sendo o pai, a mãe e seus filhos, ou seja, a sua prole. Ela não foi criada pela Igreja Católica, embora ela reconheça a família, nos moldes que eu acabei de citar. E por nenhuma outra igreja, a igreja que eu faço parte, a Igreja Assembleia de Deus, embora a gente reconheça, eu casei lá na igreja com a minha esposa, a Igreja Assembleia de Deus, lá em Blumenau. Quem instituiu a família, Davi, foi o próprio Deus. E é por isso que sempre vai dar certo. Está lá no Gênesis. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua esposa e serão os dois uma só carne. A Bíblia também orienta os filhos a honrarem, a respeitarem os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa? Para que sejam bem-sucedidos, para que sejam longevos. E eles, infelizmente, querem destruir
tudo isso. Então, não adianta nada eu ser um vitorioso da porta para fora se eu for um derrotado da porta para dentro. Nenhum sucesso fora da minha casa vai justificar o fracasso da minha família. Então eu peço a Deus que abençoe a minha família, continue abençoando e que abençoe todas as famílias. Porque pode ver, se você tá bem com a sua família, você sai de casa, você treina, né, Davi? Sim. Você levanta ferro, né? Musculação. Quando você treina de manhã cedo, você não sai mais animado? Com energia. Porque gera energia, tem explicação científica para isso, né? Gera, como é que é? A dopamina, é isso, né? Enfim, Davi, é mais revigorante do que isso, é muito mais. Quando você sai de casa todos os dias com a bênção, com o abraço, sabendo que eu vou sair, mas eu tenho para onde voltar. O aconchego, a paz. Exatamente. Você falou numa coisa essencial, a paz. Isso é maravilhoso. Caminhando para encerrar o podcast 3. Fala, Davi, não é 3, é 3. Tá bom, 3. Tem algumas perguntas rápidas, deputado. Um líder que te inspira? Um líder que me inspira. Davi, eu vou falar de um que não é conhecido estadualmente, ele é conhecido principalmente para o público evangélico, mas um líder, Davi, que eu gosto muito, se chama Clayton Pomerini, que é um grande teólogo, diretor da escola Refidim, lá em Joinville, foi o meu líder de jovens quando eu conhecia Jesus Cristo com 17 anos de idade. Ele é escritor da CPAD, já foi comentarista da lição da escola bíblica dominical, um grande líder. Grande parte do que eu sou hoje eu devo a essa liderança que veio, Davi, referendada, que nasceu também, que a escola dele foi a Assembleia de Deus. Ele, na vida profissional, ele é contador, mas ele deixou tudo isso e entrou na carreira pastoral. É um dos maiores mestres da igreja cristã no Brasil, você pode ter certeza disso. Clayton Pomerini, lá de Joinville. É blumenauense, mas hoje mora em Joinville, diretor da escola teológica Refidim. Uma decisão difícil. Entrar na política. Porque no início a minha esposa não queria, eu mesmo achava que aquilo não, que isso não era para mim. Eu era um missionário, um dirigente voluntário de uma igreja, mas tinha um trabalho social bacana, com palestras de prevenção e combate às drogas, cuidando de comunidades carentes. E quando eu fui candidato a vereador, Davi, eu fui o mais votado de Blumenau por 2 vezes consecutivas com quase 6 mil votos. Mas a decisão mais difícil da minha vida foi realmente ter entrado na política. Um sonho para Santa Catarina e para o Brasil? Um sonho para Santa Catarina e para o Brasil. Você sabe, um dos meus sonhos, eu sei que é meu amigo, eu já te falei, né? Mas falar publicamente é meio complicado, mas eu gostaria muito que o nosso Brasil, Davi, mudasse a visão, o rumo, sabe? Hoje nós caminhamos a passos largos em direção à esquerda. Desvalorização da família como principal célula, como principal instituição da sociedade. A confusão mental que está sendo proposta hoje para as nossas crianças, para os nossos adolescentes que vão para a escola e voltam confusas. Não estou falando contra as escolas. Estou falando contra a doutrinação que acontece por parte dos professores nas escolas públicas e também nas particulares no nosso país. Davi, nós temos hoje uma insegurança jurídica muito grande no STF, que parece que julga por conveniência. Se você é de direita, você tem um tratamento. É a dureza da lei. Mas se você é de esquerda, são as benesses, são as brechinhas da lei. Então nós precisamos ter segurança jurídica no nosso país, precisamos valorizar as nossas instituições, sobretudo a família, que a escola volte a ser o que era antes, que tenha decência, que tenha disciplina, que tenha respeito. Você sabe que eu sou presidente da Frente Parlamentar, criada por mim, de apoio às escolas cívico-militares, exatamente por gostar, por admirar esse modelo de educação que tem a ver com a disciplina, com o respeito, com a valorização da família. Numa escola cívico-militar, Davi, reduz a violência verbal, sabe, o palavrão, a violência verbal, o xingamento quase zero, para quase zero. A violência patrimonial, a quebra-quebra, a pichação reduz para quase zero. Violência física, então, nem se fala. Respeito ao professor é total. Evasão escolar, o abandono das escolas, o abandono cai praticamente para zero também. E é isso. Eu sonho com um país melhor, com mais respeito, uma nação que tema ao Senhor, que ame a Deus acima de tudo, porque
Para quem não acredita, saibam, tenham certeza, isso atrai a bênção de Deus. E a bênção de Deus tem a ver com prosperidade, tem a ver com paz, tem a ver com a pessoa viver realmente com aquilo que Deus planejou para nós, Davi. Porque Deus nos fez, Deus nos criou, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus não nos criou para o mal, mas para o bem. Um valor que o Marcos nunca negocia. A honestidade. Honestidade. Para encerrar, a última pergunta, e nós vamos caminhar para o encerramento desse podcast, desse episódio. Uma frase que você carrega para a sua vida. Família como principal instituição da sociedade. Davi, deixa eu explicar uma coisinha para ti. Por que a família é a principal instituição da sociedade? Pode observar, a maioria dos desmandos que acontecem hoje, quando você vê alguém jogado na rua, nas drogas, um andarilho, você pode ver, na maior parte, isso aqui não é a exceção, é a regra. Tem exceções? Óbvio, sempre vai haver. Mas a maioria dos grandes desmandos que acontecem na nossa sociedade advém de famílias desestruturadas, de decepção. Filhos que crescem sem uma referência de um pai, de uma mãe, sem um carinho, sem um abraço, sem a paz que, na verdade, a gente deve ter no nosso lar. Então, é isso que a gente realmente deve sonhar, com famílias estruturadas. Deputado, obrigado pela presença. Se você acompanhou até aqui, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir esse episódio. Siga @FalaDavi no Instagram e também deputado Marcos da Rosa. Se não segue ainda, segue @deputado Marcos da Rosa. Inclusive, para participarem do nosso mandato, encaminharem sugestões e críticas, a gente, quando é criticado de forma propositiva, com certeza a gente melhora. Obrigado, deputado. Abraço.